Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Clarice Beaufort ajustou a gola do seu vestido de seda preta antes de sair do carro. O tecido esvoaçante acariciava sua pele, refletindo a luz fraca da cidade sob os postes de luz. Um vestido simples, porém elegante, exatamente como ela, discreto, mas inegavelmente imponente. Ela respirou fundo e percorreu a entrada da loja com o olhar. Domínio, um clube tão exclusivo que até mesmo alguns altos funcionários foram impedidos de entrar. Aos 43 anos, ela se tornará uma das mulheres mais influentes do país, recentemente nomeada juíza-chefe do Tribunal Estadual de Apelações, cargo que poucas mulheres, e ainda menos mulheres negras, haviam ocupado antes dela. Sua ascensão fora uma luta constante. Cada degrau que ela galgara custará uma luta, contra o preconceito, contra a descrença de seus pares, contra o ceticismo de um sistema que não a via como uma autoridade legítima. Desde os primeiros anos na advocacia, ela entendeu que sua mera presença em altas esferas era perturbadora. Ela teve que provar sua excelência 2 vezes mais do que seus colegas homens, enfrentar olhares de desprezo em tribunais dominados por homens brancos e suportar comentários velados sobre diversidade e cotas. Mas ela nunca desistiu. Hoje ela estava aqui, não mais como uma convidada secundária, mas como uma força a ser reconhecida. Naquela noite, porém, ela sabia que estava entrando em território hostil. O domínio era um santuário para a elite econômica e política do país, um lugar onde as decisões eram tomadas nas sombras, longe dos tribunais. Embora nunca tivesse gostado dessas reuniões sociais, sabia que sua presença era necessária. Não vir significaria deixar os poderosos decidirem sem contradição. Foi uma oportunidade estratégica, uma forma de afirmar que a justiça não deve ser uma questão exclusiva daqueles que podem pagar por ela. Ela subiu os altos e intimidantes degraus de mármore, como se quisesse lembrar aos que os cruzavam que aquele clube não era apenas um prédio, mas uma instituição. 2 lacaios de luvas brancas abriram as imensas portas de mogno para ela. Ela entrou em um mundo de opulência. O salão principal era banhado por uma luz dourada, projetada por majestosos lustres de cristal suspensos em um teto adornado com afrescos barrocos. Os convidados, trajando os smockings e vestidos de grife, circulavam com desenvoltura, taças de champanhe vintage nas mãos. O ar estava saturado com o murmúrio abafado das conversas e o delicado tilintar das taças. Mas quando ele chegou, uma mudança imperceptível ocorreu. Alguns olhares se ergueram enquanto ela passava, primeiro furtivos, depois insistentes. Ela sentiu aquela atmosfera sutilmente hostil, aquele delicado equilíbrio entre curiosidade e desaprovação. Ela não era esperada ali. Ela não era desejada. Um sussurro surgiu atrás dele. Ela é a nova presidente do Supremo Tribunal? Uma mulher negra nessa posição? É a primeira vez. Ela continuou em frente sem pestanejar. Já ouvirá coisas piores. Anos afirmando sua autoridade nos tribunais a haviam endurecido contra esse tipo de reação. Clarice aproximou-se de uma mesa onde vários magistrados e advogados renomados conversavam. Ela estava prestes a trocar algumas palavras com um colega quando uma voz alta interrompeu o burburinho ao redor. Bom, aqui está um rosto novo. O tom não era nem amigável nem neutro. Estava carregado de um desprezo sutilmente disfarçado sob falsa cordialidade. Clarice olhou para cima e encontrou o olhar penetrante de Guilherme Lancaster. Guilherme Lancaster. Seu nome por si só já bastava para inspirar respeito, ou medo. À frente de um império econômico em expansão, ele governava com supremacia o mercado imobiliário, as finanças e grande parte da infraestrutura do país. Sua influência ia muito além dos negócios. Ele tinha acesso aos mais altos escalões do poder, exercendo plena influência sobre as decisões políticas e legislativas. Mas, acima de tudo, ele era um homem que não gostava de ser desafiado. Clarice conhecia o caso dele de cabo a rabo. Em poucos dias, ela teria que julgar um caso envolvendo, e se as provas apresentadas pelo promotor fossem tão fortes quanto pareciam, este pilar do capitalismo corria o risco de ver seu império entrar em colapso. Lancaster a encarou com uma careta. Seu olhar, gélido e avaliador, desceu lentamente sobre ela, analisando cada detalhe de sua roupa, como se tentasse colocá-la em uma caixa que ele entendesse. Diga-me, senhora. A senhora é garçonete aqui? Pode nos trazer vinho ou aperitivos? A provocação foi direta, brutal. Um silêncio pesado tomou conta da sala.
As conversas foram se acalmando aos poucos. Clarice sentiu os olhares fixos nela. Alguns convidados baixaram os olhos, desconfortáveis. Outros esperaram para ver sua reação, algo entre o divertimento e a curiosidade mórbida. Uma risada discreta irrompeu aqui e ali, abafada por uma mão enluvada. Ela poderia ter reagido violentamente. Ela poderia tê-lo humilhado na frente de todos, lembrado-lhe que ele não era intocável, que em breve seria ela quem decidiria seu destino. Mas Clarice Beaufort não era uma mulher de raiva impulsiva. Ela era uma mulher de controle. Ela calmamente levou sua taça de champanhe aos lábios, apreciando a bebida espumante antes de fixar seu olhar no de Lancaster. Não, Sr. Lancaster, não sirvo para nada aqui. Mas administro a justiça. Ela deixou um segundo de silêncio antes de acrescentar, com uma voz clara e fria. E por acaso eu serei o juiz que presidirá seu julgamento na semana que vem. Um arrepio percorreu a assembleia. Os sussurros recomeçaram, mais intensos. Alguns rostos congelaram, outros expressaram uma mistura de admiração e desconforto. Lancaster, por sua vez, perdeu o sorriso presunçoso. Sua pele ficou vermelha, suas narinas dilataram-se imperceptivelmente. Ele tentou disfarçar a surpresa com uma risada forçada, mas sua confusão era evidente. Clarice se levantou lentamente, colocando delicadamente sua xícara sobre a mesa. Espero que você goste de ser julgado tanto quanto gosta de julgar os outros. Sem dizer mais nada, sem dar a Lancaster a honra de uma reação final, ela se virou e saiu da recepção, com um andar ereto e seguro. Atrás dela, o silêncio se arrastava. Ela já havia vencido esta rodada. O dia do julgamento chegou rapidamente, e a excitação em torno do caso atingiu o auge. O tribunal estava lotado. Na plateia, cidadãos comuns se misturavam a figuras influentes do governo, advogados renomados e uma multidão de jornalistas, todos ali para testemunhar o que se configurava como um dos julgamentos de maior repercussão da década. Câmeras de notícias transmitiam ao vivo a entrada dos principais atores deste drama jurídico. Clarice Beaufort entrou no tribunal com sua calma e segurança características. Envolta em suas vestes de magistrada, ela personificava autoridade e integridade. Seu olhar impassível percorreu a sala antes de se fixar no acusado. William Lancaster, sentado no banco dos réus, exibia uma máscara de controle e confiança, mas seus dedos cerrados no braço da cadeira revelavam sua ansiedade. Seu terno cuidadosamente cortado não era páreo para a tensão que endurecia suas feições. Ele, que sempre fora hábil em manobrar nas sombras, comprar silêncio e manipular as regras a seu favor, agora se via exposto, vulnerável, julgado por uma mulher que desprezava. A acusação era contundente: sonegação fiscal, corrupção, abuso de poder. Durante anos, Lancaster desviou milhões, escondendo sua riqueza no exterior por meio de empresas de fachada e esquemas financeiros complexos. Ele subornou políticos, silenciou delatores e usou seu império para esmagar aqueles que ousaram se opor a ele. Mas, desta vez, a justiça o alcançou. Os primeiros dias do julgamento foram um desfile de provas e depoimentos contundentes. Ex-funcionários, antes aterrorizados por seu poder, encontraram coragem para se manifestar. Um contador arrependido revelou documentos detalhando apropriação indébita. Um ex-associado, antes próximo de Lancaster, explicou como ele subornou altos funcionários para garantir contratos lucrativos. Cada nova revelação era como uma martelada. A princípio, Lancaster permaneceu impassível, com um sorriso irônico ainda estampado nos lábios. Confiou em seu exército de advogados, figuras importantes da ordem, para desmantelar a acusação. Tentaram todas as estratégias: semear dúvidas, desacreditar testemunhas, explorar a menor brecha processual. Mas Clarice Beaufort, imperturbável, não deixou nada passar. Ela repreendeu duramente um advogado que tentava atrapalhar um interrogatório. Recusou-se a aceitar pedidos de adiamento que visavam atrasar o julgamento. Todos os dias, demonstrava domínio absoluto dos fatos e da lei, anulando as tentativas de distração da defesa. Com o passar dos dias, a confiança de Lancaster começou a ruir. Ele se remexia na cadeira, encarava seus advogados e cerrava os dentes cada vez que uma testemunha apresentava novas provas de sua culpa. O homem intocável, o magnata onipotente, assistia seu império ruir diante dos seus olhos. Finalmente, chegou o momento do veredito. O ar estava carregado de tensão elétrica.
Um silêncio pesado se instalou quando Clarice falou. William Lancaster, após analisar as evidências e o depoimento, este tribunal o considera culpado das acusações. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns jornalistas rabiscavam freneticamente em seus blocos de notas. Outros corriam para transmitir a notícia ao vivo. Você está condenado a 10 anos de prisão criminal e uma multa de 50 milhões de dólares. O golpe foi fatal. Lancaster empalideceu. Seus advogados trocaram olhares desamparados. O murmúrio da plateia transformou-se numa onda de emoção e satisfação. Clarice, no entanto, permaneceu impassível. Ela não estava saboreando a queda de Lancaster como uma vingança pessoal. Ela estava simplesmente fazendo aquilo a que havia dedicado sua vida: fazer justiça. Quando questionada mais tarde sobre esse assunto e a humilhação que sofreu na recepção do Dominion, ela simplesmente respondeu: as palavras dos arrogantes não me afetam. Só os fatos importam. E hoje, a verdade falou. Enquanto William Lancaster era escoltado para fora do tribunal algemado, com seu olhar encontrando os flashes dos fotógrafos como um predador caído em desgraça, Clarice Beaufort continuou sua luta. Seu nome estava agora gravado na história. Uma magistrada negra que ousou enfrentar um dos homens mais poderosos do país e provou que ninguém está acima da lei. E em algum lugar nos escalões mais altos do poder, aqueles que subestimaram Clarice Beaufort estavam começando a entender uma lição vital. A dignidade de uma mulher de justiça não pode ser pisoteada impunemente.